Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos de volta tratando do assunto. Qual o futuro para o esporte do Brasil depois das eleições? E temos a presença em nosso estúdio do professor e advogado Martinho Neves Miranda. Martinho, terminamos os Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016. Já temos aí mais de 2 anos que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos terminaram aqui no Rio de Janeiro. O legado está aí pra gente, né? Boulevard Olímpico. Você pode passear por ali, piso quebrado, né, maltratado, falta de conservação e por aí vai. Mas vamos falar propriamente do esporte, ou seja, dos equipamentos que foram utilizados. No Parque Olímpico, eu já trouxe inclusive aqui o presidente da Aglo, que trata da administração ali do Parque Olímpico e tem feito muitas coisas ali na medida do possível, mas há que se ter, o que ele sempre disse, interesse de uma confederação e o interesse de uma federação, porque as portas estão abertas, mas ainda os equipamentos, as quadras são pouco utilizadas, Martim. Esse é que é o problema, né, Rui? É isso que eu falei anteriormente no outro bloco. Não adianta você repassar os recursos, não adianta você oferecer a arena esportiva se você também não tem das entidades esportivas esse comprometimento. Né? Uma ideia interessante para o próximo governante, olha, eu vou repassar um recurso para a Federação XPTO se ela aplicar esses recursos na utilização do Parque Olímpico, na manutenção do Parque Olímpico. Aquilo é caro. É caro. Né? Não dá, você repassar o recurso e aí a confederação vai e reserva um hotel numa cidade chique para fazer um treinamento, para fazer uma preparação para uma competição. Não dá para fazer isso. Você quer ver um exemplo? A pista de atletismo que o Engenhão tem é uma pista de primeira. Nós não temos mais aqui ao lado do Maracanã a nossa pista de atletismo. Lamentavelmente. O Cério de Barros. Que quase virou um estacionamento. Né? Eu já não sei mais ali o que é aquilo. Virou depósito de lixo, triste. Estacionamento, triste. Moradia de cracudos e tudo mais. Mas tudo bem, tá lá, não se faz nada. Mas o Engenhão tem a pista de atletismo, que foi dinheiro nosso, do povo, dinheiro público na reforma. E a pista não é utilizada, Martinho. Aí é que falta essa relação entre federações e Estado, em que você, mais uma vez, volta a bater nesse assunto. O que está sendo conversado entre o governo brasileiro e as federações esportivas para a utilização dos parques esportivos, né? Martinho, eu sinto, como pessoa ligada ao esporte há 37 anos, que é aquilo que eu tenho de profissão, uma falta de interesse muito dos dirigentes. Porque a culpa, eu não vou colocar só nos homens públicos, a culpa também está no dirigente de qualquer confederação ou federação. Por quê? Porque ele tem que demonstrar interesse em querer utilizar aquele equipamento. O equipamento está aí para ser utilizado. E não é para ser degradado, conforme muitos equipamentos estão. Você quer ver um exemplo? As árvores que foram plantadas pelos atletas, não teve aquele negócio das árvores? Tão bonitinho, recentemente. Né, os nossos colegas de TV fizeram uma matéria sobre as árvores, que eram pequenininhas, eram mudas. Elas já estão grandes. E o responsável onde estão as árvores, que deveriam ter sido levadas para o plantio, elas já estão grandes. O custo para você levar quando ela era uma mudinha é um. O custo para você levar quando ela já cresceu é outro. Só que elas não foram nem levadas quando era mudinha, pouquinhas, e nem agora quando já estão grandes. O que se vai fazer disso tudo e o principal, qual vai ser o destino dado a todas essas instalações? Aí é que falta um programa de governo. Exatamente. Você quer ver outra coisa? E que isso foi muito debatido aqui na época pré-Olimpíada e pré-Jogos Paralímpicos? A poluição da Baía de Guanabara. Existia uma meta que era 80%, o que eu achei muito. Sim. E nem 50% foi feito para a despoluição da Baía de Guanabara. Eu trouxe aqui o oceanógrafo David Z, pelo menos 2 vezes,
Ele explicou como deveriam ser feitas a despoluição, principalmente com as UTRs, que são as unidades de tratamentos de rios, porque não adianta você despoluir a Baía de Guanabara, lá o centro, só para o telespectador entender, onde passam as barcas, onde tem a gente. Não, ali não adianta. Você tem que despoluir os rios, os afluentes, aqueles rios que desembocam na Baía de Guanabara, fazer um tratamento através das UTRs, Unidade de Tratamento de Rios. E isso não foi feito a contento, porque por si só, com este tratamento, a própria Baía de Guanabara, o próprio ecossistema, vai ajudar na despoluição da Baía. É complicado, né? E eu, inclusive, estou esperando até hoje aquele trem-bala para São Paulo para poder... Bala tem muita perdida, lamentavelmente, né? Mas o trem-bala que sairia de Campinas e para o Rio... né? Você lembra disso? Lembro disso, claro. Agora, qual é o comprometimento e qual é a responsabilização de quem prometeu isso? Isso também é outro jogo. Rui, eu acho que é fundamental também o seguinte, a responsabilidade também é nossa enquanto sociedade. Porque nós reclamamos sempre do fato consumado, mas quais são os órgãos da sociedade civil que comparecem e batem as portas do governante para cobrar responsabilidades? A coisa que o político mais tem medo é do povo. Paradoxalmente, ele depende do povo para ser eleito, mas ele tem medo do povo. A gente viu essas manifestações de 2013, algum efeito surtiram, por quê? Porque tira o político, tira o governante da sua zona de conforto. Então, o que nós, enquanto sociedade civil organizada, que em última análise somos os verdadeiros patrões dos que estão no poder, o que nós estamos fazendo também em relação a isso? O que nós estamos cobrando? Né? Eu respeito muito, por exemplo, o povo argentino. O povo argentino não deixa nada sair barato. Talvez lá a corrupção não seja nem maior nem menor do que aqui, mas o governante lá ele fica incomodado. É panelaço, são as pessoas que vão às ruas. Não se fala, não está se tratando de violência, está se tratando de cobrança, de pressão, de questionamento. Né? E há um outro aspecto também que eu citei, até você concordou, que nós não temos dirigentes exemplares. Não. Vou te dar 2 exemplos. José Maria Marim, que foi presidente da CBF, está preso nos Estados Unidos, vai cumprir uma sentença de 4 anos. O ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, também foi preso, mas agora está em casa. E largou o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro. Há quantos anos esses nomes você já ouve no esporte? O Marim foi presidente da Federação Paulista de Futebol, foi membro da Confederação Sul-Americana, foi presidente da CBF quando o Ricardo Teixeira renunciou, foi presidente do comitê organizador da Copa do Mundo 2014. E aí? Mas você sabe que o Nussmann é a mesma coisa. Isso, no fundo, é uma questão jurídica. Porque o debate é o seguinte, quando as entidades esportivas querem recursos públicos, elas dizem que o esporte é assunto de interesse público. Mas quando o Estado, de alguma maneira, se aproxima para fiscalizá-las, elas dizem, não, isso aqui é o interesse privado, é autonomia. É entidade de direito privado? De direito privado. Eles adoram falar. Né? Ora bolas, é como se fosse meio público, meio privado. Existe mulher meio grávida? Não existe. Quer dizer, o interesse é evidentemente público. Se não fosse, nós não estaríamos aqui num programa de TV de um canal público, legislativo e estatal, e não existiria, por exemplo, uma previsão na Lei Pelé, Lei 9.615, para quem não sabe, que é a Lei Geral de Esportes no Brasil, que diz expressamente que a organização esportiva brasileira integra o patrimônio cultural brasileiro. O que significa isso? O que acontece numa confederação desportiva, de futebol, de voleibol, num clube de futebol, não interessa apenas e tão somente aos associados e aos integrantes daquele universo associativo. Interessa à sociedade como um todo. Porque a decretação da falência de um Flamengo, de um Vasco, o fim de uma entidade esportiva não tem uma repercussão única e tão somente aos seus torcedores ou aos seus associados. É importante para o país. Sim. Então, ou o assunto é de interesse público ou não é.
Quando interessa, ele não é. Quando não interessa, ele não é. Exatamente. Quando interessa, ele que é para buscar o recurso público. Exatamente, para buscar o recurso. Eu busco recurso, mas não presto contas. E isso passa pelo seguinte, todos esses dirigentes que você citou passaram incólumes sem nenhum tipo de controle estatal. Eu não estou querendo uma intervenção do Estado no esporte, mas alguma coisa precisa ser feita. Mas precisa ser fiscalizado, você concorda? Fiscalizado. Se o assunto é de interesse público, se os recursos públicos são investidos e não são poucos... Né? O ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, foi muito inteligente. Logo que ele assumiu, ele abriu mão daquele teste da loteria esportiva anual que a CBF tinha direito e que o COB recebe até hoje. Já o COB não. O COB continuou recebendo recursos públicos, inclusive recursos de patrocínio, de empresas estatais e até confederações, como a CBDA, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, que também teve o seu presidente afastado, Guaraci Nunes, preso e depois foi afastado de vez, cujos Correios eram o grande patrocinador da CBDA. Mas o Ricardo abriu mão de recurso público. Uma CBF não pode ter recurso público. Para quê? Ela não quer. Ela tem que viver com dinheiro próprio. Inteligentemente, tudo bem, ele foi ao mercado, conseguiu os patrocínios. Mas a ideia não era deixar de receber o recurso público por deixar. Era para que o Tribunal de Contas não fiscalizasse a Confederação Brasileira de Futebol. Já o COB não tem como fazer isso, porque recebe dotação orçamentária e até mesmo recebe verba para fazer as suas, como recebeu aqui, o comitê organizador, que deu um beiço em várias empresas, isso é notório, né? Mas recebe dinheiro público. Mas aí veio aquilo que você explicou agora. Quando há o interesse, a entidade, não, ela é pública. É pública. Quando não há o interesse, ela é privada. E também dá um erro de avaliação. A gente está com um problema sério, porque o Profut, por exemplo, está suspenso no Supremo Tribunal Federal, que era uma iniciativa salutar. Está suspensa a sua exigibilidade por força de uma liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Não sabia, em que se discute essa questão da autonomia das entidades esportivas que estaria sendo violada por força desse... Artigo 217 da Constituição? Exatamente, por força do Profut. E aí a gente entra numa discussão que o nascedouro disso tudo é jurídico, como a gente está podendo ver, que não me parece que seja necessário que você receba recursos públicos para ser fiscalizado. A sua atividade em si já tem natureza pública, principalmente pelo seguinte questão, Rui. Essas entidades desportivas, elas atuam em regime de monopólio. Então, você conhece alguma entidade nacional que atue no futebol que não seja a Confederação Brasileira de Futebol? Não. Então, há um monopólio não de direito, mas de fato. Em todas as atividades em que existe monopólio, é absolutamente fundamental a presença do Estado para não deixar que ocorram abusos. Com certeza. Bem, estamos chegando ao final do Arena Esportiva. Nosso tema foi o futuro do esporte no Brasil depois das eleições. Eu quero agradecer a sua presença, Martinho. Obrigado. Você como advogado, professor, que mais uma vez veio aqui no nosso estúdio da TV Alerj participar do Arena. Obrigado. Sempre quando convocado, virei com o maior prazer. Tá certo, muito obrigado. Bem, e você também pode assistir o programa pela internet no www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.